Olá, professor, tudo bem com você? Você disse ontem, né? Qualquer coisa eu volto numa edição extraordinária, mas não se passaram 24 horas e você está aqui novamente, tudo bem? Tudo bom, Thalita? Mas é que nós vamos explicar daqui a pouquinho, mas é que as coisas lá voltaram a escalar, né? Vamos ver. Isso, conta pra gente, porque a gente agora há pouco teve essa notícia da expulsão do vice-embaixador americano ali da Rússia, né? Não se sabe por quê, a Rússia ainda não declarou quais as motivações, mas a gente sabe também que hoje mais cedo a embaixadora dos Estados Unidos na ONU falou sobre, mais uma vez, essa iminência da invasão da Rússia à Ucrânia. Então, conta pra gente como podemos interpretar essas notícias. É, a iminência da invasão, eles estão dizendo há 60 dias, e a invasão não vai ocorrer, né? Não iria ocorrer, né? Na hipótese da Ucrânia se filiar à OTAN, porque isso jamais acontecer. Então, é zero a possibilidade do conflito sobre o episódio Ucrânia. Mas eu sempre falei, quem me assiste, essa semana aqui, essa aqui é a 16ª live que eu faço. São duas linhas vermelhas que não pode ser ultrapassada. A primeira e mais importante é a Ucrânia jamais ser membro da OTAN. Mas tem uma segunda, que é uma linha, que é a linha vermelha. Mas existe uma fronteira imaginária da região do Donbas, que tem duas repúblicas populares autoproclamadas, não são reconhecidos por ninguém. Teve guerra civil ali, eles ganharam, estão no poder, né? Mas tem um armistício desde 2014, mas já morreram 20 mil pessoas neste conflito ali, nesta fronteira imaginária de mais ou menos 450 quilômetros. E do lado de cá, dos dois lados é a Ucrânia. Do lado leste já é República Popular, eles querem separar da Ucrânia. Do lado de cá, oeste dessa fronteira imaginária, tem 250 mil soldados ucranianos. Praticamente todo o exército da Ucrânia está ali. E nós dizíamos, né, e isto parece que está acontecendo, nós dizíamos que a segunda fronteira, né, a segunda linha vermelha que não pode ser cruzada é este exército entrar em Donbas. Por quê? Ah, não, professor, mas Donbas é a Ucrânia. Eles têm o direito. Não, direito não sei porque tem República Popular instalada, né? Governos que a população local reconhece e eles não querem saber da Ucrânia, né? No entanto, dentro dessa região deve ter aí 40% de russos étnicos. O que chama de russos étnicos? Pessoas nascidas lá, que estão aqui, né? E têm seus filhos e netos. Isso compõe um grande conjunto de pessoas que, se esta região for atacada pelo exército ucraniano, o Vladimir Putin vai sair em defesa desta população. Bom, eu tenho dito, quem quer a guerra é o Putin. Desculpe, é o Biden. Putin não quer a guerra. Mas por que os Estados Unidos querem a guerra? Aí vai demorar, nós não temos muito tempo, mas tem a questão, não é da Ucrânia em si, é do gás. Os Estados Unidos querem vender gás a um preço 5 vezes maior do que a Rússia vende para a Europa. Então, ela quer impor punições sérias na Rússia, para a Rússia quebrar ou parar de vender o gás, e aí, então, eles chegam com o gás deles, né? Então, o pano de fundo é econômico. Tanto que a classe dominante, a burguesia alemã, está com Putin. Ela quer que liga aquele registro do Nord Stream 2, que são bilhões de metros cúbicos a 20% do valor que eles estão comprando de outros países, inclusive dos Estados Unidos, que é o maior exportador. Aí é o gás liquefeito do petróleo, GLP, é esse do bujão nosso. O que a Rússia exporta é gás puro, né? Por isso que a tubulação é muito sofisticada, não pode ter um furinho que, né, vai tudo embora. Bom, como nós dissemos ontem, os Estados Unidos ganham mesmo não tendo guerra. Eu anotei aqui as duas maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos, segunda e terça-feira que passou agora, as ações dispararam. E esta gente vende armas com a não guerra para países que estão com medo de serem atacados.
Olha só que coisa esse comércio da morte. Né? Não é ele vende armas só quando tem a guerra, ele vende quando não tem a guerra. Né? Por isso ele, de preferência, é melhor que tenha a guerra. E aí o que aconteceu de novo? Nós ainda não sabemos as razões da expulsão desse tal de Bart Gorman, né? É o vice-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, é um cargo elevadíssimo, né? Não sabemos os motivos, mas Putin vai apresentá-los. Esta madrugada durou várias horas. O exército ucraniano atacou Donbas, mas não invadiu a fronteira imaginária. Atacou e destruiu muitos prédios públicos, escola, eu vi as imagens, está na Sputnik, onde estudam crianças russas, né? Filhos de pais russos, que têm passaportes russos, cidadãos russos estão ali naquela região. Então, isto é um mau sinal, porque é a segunda linha imaginária, né? Então, de 0 a 10, se a Ucrânia filiasse na OTAN, como ela não vai filiar, a invasão por aquele motivo é 0. Sim. Neste caso, de 0 a 10, a probabilidade é elevadíssima. Então, não é uma vontade, não é que o Putin deseja fazer a guerra, mas é imperioso. Ele, como chefe de Estado, Biden faria o mesmo para defender os americanos em qualquer parte do mundo. Então, o Putin é imperioso e todas as TVs russas, estatais e não estatais, estão absolutamente alinhadas com o Estado russo e não só com o governo russo. Então, neste momento, se trata de uma questão de soberania de uma população conflagrada que tem lhe protegendo um tratado chamado Tratado de Minsk. Como eu disse ontem, é uma cortina de fumaça essa escalada que os Estados Unidos estão ameaçando e anunciando que a Rússia vai invadir. Isto é só cortina de fumaça, para esconder o principal, qual é? Eram duas coisas, né? Expansão da OTAN na Europa, isso está acontecendo, mas a segunda coisa é não cumprir o Tratado de Minsk, que o item número 1 do tratado, assinado pela Ucrânia, assinado por um representante da Rússia e assinado por 2 representantes, um de cada república popular. O item 1 do tratado é armistício. Não pode mais haver conflito, mesmo que as coisas não estejam resolvidas. Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tecnicamente eles estão em guerra até hoje, mas não trocam tiros. Né? Não há um tratado, há um armistício, mas não há um tratado dizendo a paz está selada. Então, neste momento, os acordos de Minsk estão sendo profundamente violados oficialmente pelo exército ucraniano, porque eles são violados por mercenários pagos a soldos do governo neonazista e russofóbico da Ucrânia. Então, isso já é uma agressão. Mas como não é o exército oficial, né, as coisas estão sendo levadas. Esta madrugada foi o exército ucraniano que atacou. Então, eu não estou aqui mais, então, otimista, como eu estava ontem. Eu acho que a possibilidade de uma escalada muito grande do conflito vai acontecer. Nesses próximos dias, professor? Pode ser a qualquer momento, inclusive. Estão morrendo cidadãos russos lá. Eu quero crer que a lucidez do... Né? Porque o exército ucraniano está atacando por ordem do Biden. Pô, mas, professor, como que o senhor tem certeza disso? Olha, ele precisa dessa guerra. Ele precisa que a Rússia invada a Ucrânia. E só tem esta possibilidade de invadir, porque a outra linha vermelha que eu falei não vai invadir por causa daquilo, porque a Ucrânia jamais será da OTAN. Mas esta sim. Matar cidadãos russos com balas hoje, 121 milímetros, desse tamanho aqui, ó. Isso aqui nenhum mercenário tem arma desse tamanho. Só o exército ucraniano. Então, é um ataque oficial do exército ucraniano. Então, eu quero crer a lucidez para não haver escalada, que o exército ucraniano interrompa imediatamente o bombardeio. Caso contrário, isto vai gerar possivelmente uma ocupação. O Blinken correu para a ONU
não sei se já começou, ele convocou o Conselho de Segurança, ele tem direito de convocar como membro pleno do Conselho, membro permanente. Ele vai passar uma vergonha que nem passou Colin Powell, 19 anos atrás, em fevereiro, antes da invasão do Iraque, em 2003, ele foi lá e mostrou um tubinho de ensaio. Está aqui, ó, as armas de destruição em massa do Iraque. É uma vergonha, foi a maior mentira contada até o momento. O Blinken corre o risco de... ele vai dizer que a iminência da invasão, coisa que eles estão falando há 60 dias, corre o risco dele entrar para a história também como passando esta grande vergonha. Agora, eles precisam da invasão também não só para ganhar o dinheiro, para fazer um conflito no leste, na Europa Oriental, né? Mas eles precisam, né? Porque precisa justificar a mentira contada faz 60 dias. Vai invadir, e o cara não invade? Então vamos dar um pretexto para ele invadir. Então, este ataque entra também como tábua de salvação, se acontecer a reação previsível da Rússia de ocupar, pelo menos até Donbas, aí eles vão estar, tá vendo? Eu venho falando há 60 dias que eles iam invadir, invadiram. E como os meios manipulam, muita gente vai achar que está certo os Estados Unidos e a Ucrânia, porque, coitado, né? Eles são vítimas. A Rússia é a malvada que invadiu, né? Então, vai ser uma guerra, Thalita, de comunicação, a batalha midiática, né? Você pode me convocar amanhã, depois, sábado, domingo, de madrugada, estou à disposição, tá bom? Combinadíssimo. A gente vai ficar de olho no que acontece nesses próximos momentos e qualquer coisa a gente volta a conversar, tá, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade, beijão, professor. Tchau, beijo enorme tchau.